Olá, boa noite. Mais uma live vegana aqui no Mídia Ninja. Hoje sobre um assunto muito difícil, que é o caso das búfalas de Brotas, que foram criminosamente abandonadas por um fazendeiro irresponsável, que foi preso, aliás. E a gente vai fazer uma live com uma pessoa que estava lá e que vai falar pra gente o que aconteceu e quais são as necessidades agora no momento desse caso. Então, eu vou chamar aqui para participar com a gente a Paty, que é do santuário, aqui desse santuário que eu escrevi aqui embaixo e pinei o comentário do Ahimsa, que ela também tem um trabalho incrível no próprio santuário dela e está fazendo um trabalho de articulação com os ativistas que estão lá dentro da fazenda. Então, para quem não sabe, para quem está chegando agora, esse caso foi um crime que aconteceu. Mais de 1000 búfalas foram abandonadas grávidas para morrerem sozinhas de fome. Então é isso que a indústria da carne ou dos laticínios faz. Descarta esses seres. Paty, se você estiver aqui, por favor, dá um oi. Sim, eles já têm água, os ativistas conseguiram angariar fundos, inclusive a gente precisa ainda de fundos para isso. Eles já têm água, têm comida. Os ativistas foram expulsos e depois voltaram. Então a Paty vai contar tudo isso pra gente. Eu vou ir, Paty, para você entrar com a gente. Paty é maravilhosa, acompanha tudo que acontece no Santuário Vale da Rainha. Eu indico vocês seguirem o Santuário. Olá, querida. Oi, Olá, Gabi, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Fora isso tudo que a gente está conversando, tá tudo bem. Bem-vinda, querida, bem-vinda. É a primeira vez que a gente conversa assim, né? Se vendo. A Exato. gente já se falou de outras formas, mas se vendo. Fiquei muito feliz de você estar tão disponível, tão rapidamente para falar sobre isso, né? Não é um assunto fácil, porque nosso coração é um pouco facilmente machucado, né, por essas coisas, né? A nossa luta é essa, direitos animais, direitos humanos, a gente está nesse lugar. Ó, alguém colocou aqui Búfalas de Brotas, pessoal, para vocês seguirem também, a Lili colocou para vocês seguirem. Então, Paty, obrigado por você estar aqui de verdade. Acho que você estar aqui, para mim, é muito importante e é muito importante também para a gente conseguir traduzir para o mundo o que está acontecendo, Exato. porque tem coisas que ficam dentro, atrás de um véu, né? E essas coisas são os bastidores da indústria da carne. Exato. E do Então, leite. exato, e dos laticínios, com certeza. Então, esse caso, ele evidencia o que está acontecendo com muita força e muita dor, meu Deus, é uma cena de holocausto. Então, primeiro de tudo, bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse um pouco, por favor, falasse primeiro do Santuário Vale da Rainha, daí depois a gente entra nas brotas, só para o pessoal conhecer seu trabalho primeiro. Bem-vinda. Agradeço bastante por essa oportunidade que está sendo dada para mestres animais. E muito além, eu me atrevo a dizer, Gabi, da oportunidade dada para mestres animais, seja no Santuário Vale da Rainha, aqui no Ahimsa, ou seja ali em Brotas, pela oportunidade que o bem prospere. Porque a gente sendo vegano ou não, eu tenho certeza que ninguém aqui é a favor da injustiça. Ninguém aqui é a favor da impunidade. Ninguém aqui é a favor da gente explorar outros. Não importa se a gente está falando de essa ou aquela vida, forma de vida. Então, eu agradeço essa chance para que o bem possa prosperar. Quando o bem não prospera, eu não sinto que é por maldade, eu sinto que é por ignorância. Nós ignoramos o que fazemos. Por exemplo, quando tomamos leite, quando consumimos a mussarela de mestra búfala. E eu tenho essa linguagem dos mestres animais, porque eles ensinam para nós coisas incríveis a respeito do amor incondicional e do perdão. Então, falando primeiro a respeito do santuário, a gente está aqui, meu marido e eu, somos guardiões do santuário há praticamente 10 anos, fazendo resgates especialmente do médio e grande porte, ou seja, dos mestres animais que são explorados em fazenda, não só para carne e para o leite, mas também para lã, por exemplo, testes laboratoriais e uma infinidade de aspectos que hoje vão por trás das cortinas, por trás do véu, como você comentou. E que a gente, outra vez, ignorando tudo isso, a gente segue fazendo parte de algo que a gente não acredita. Então, quando você dá essa oportunidade no canal para que a gente possa falar, é maior que o santuário, é maior que Brotas, é sobre o ser humano que a gente é. Então, eu peço também licença, Gabi, para que durante a conversa eu traga reflexões, com a tua permissão, para o nosso estilo de vida. Porque a gente pode resolver pontualmente o que acontece em Brotas. Só que isso não vai resolver uma questão da distorção humana sobre os valores que nos regem.
E se a gente não cuidar do ser humano, não vai ter meio ambiente que se salve, não vai ter mestre animal que se salve, não vai ter mulher que se salve do machismo, não vai ter trans que se salve do preconceito, não vai ter gay que se salve. Entende? É maior, porque está no coração do ser humano. Então, peço licença para isso. Então, Com certeza. É esse. Paty, você é nossa convidada, você é importante para nós, o jeito que você pensa é muito importante, então sim, se sinta à vontade mesmo de falar o que você pensa. É claro que a gente quer falar muito sobre esse caso, sobre esse crime, né, que aconteceu, sim, sim. Mas sim, as suas reflexões são muito bem-vindas, com certeza. Quando a gente fala do veganismo, né, esse posicionamento político que é o veganismo, né, sim, tem pessoas que falam que estilo de vida, ele esbarra também no estilo de vida, mas ele é um posicionamento político, você escolhe com o que você quer compactuar. E quando você diz que é uma rede, as mulheres trans, os corpos trans, eu indico aqui no Mídia Ninja, tem lá nas séries, no IGTV, uma live que eu fiz com a Duda Salabert. Eu sei que não tem exatamente a ver o que a gente está falando, mas vai com essa reflexão que você sugeriu que a gente faça. E a Duda Salabert, uma mulher trans, mãe, vereadora, e ela falou para mim uma coisa que é: eu sou vegana porque eu fico interseccionalizando como as pessoas veem o meu corpo, que é um corpo coisificado, sexualizado e descartável, e como é exatamente igual na indústria dos laticínios e da carne. Então, ela é vegana, com certeza. A Aleluia está falando que ela é vegana. Então, eu convido vocês a pensar pensar de um jeito em que não fique só numa espécie, né? A gente chama isso de especismo, né? Os direitos humanos são muito importantes, com certeza, mas a relação interespécies, ela já está pedindo ajuda. Exato. Ela já está pedindo arrego. Eu acho que o caso das búfalas é exatamente isso. Estou evidenciando o que está acontecendo nesses bastidores. Então, eu queria que você entrasse nesse ponto assim das búfalas e contasse pra gente como foi para você. Você sabe muito mais do que eu. Eu estou conversando com todo mundo que está lá, mas você esteve lá. Então, conta pra gente, assim, desde o começo, o que aconteceu para todo mundo saber. Claro que sim. E quero comentar também a respeito dessa tua reflexão passada, para a gente expandir isso para a Mãe Terra também, que é um corpo feminino. Então, do mesmo jeito que a gente tem feito isso de alguma forma com mulheres, com trans, que a gente tem feito isso com as mestras vacas, as mestras búfalas, as mestras galinhas, a gente pensar o que a gente está fazendo também com a nossa Mãe Terra. E a respeito de lá, especificamente de Brotas, o que aconteceu num primeiro momento, o Alex, que é da ONG Yara, que é a única ONG, e eu quero deixar isso aqui enfatizado para que não haja nenhum tipo de distorção nessa informação, já que, como a gente está trabalhando com o ser humano, também evidenciado dentro desse contexto, é fácil que hajam distorções. A única ONG, o único PIX que está autorizado para receber doações para as mestras búfalas em Brotas é o da ARA, do Alex. Isso precisa estar muito claro, tem que ser de transparência incrível. Amanhã a gente tem uma reunião, inclusive, para prestação de contas desses recursos, para que esteja no site das Búfalas de Brotas. Sim. Desculpa, só um pontinho. Será que alguém pode colocar esse Pix? Que eu vou pinar o Pix aqui, porque uma das coisas que a gente mais precisa são doações. Exato. Eu já fiz, meus amigos já fizeram, quem puder fazer o quanto puder fazer, né? Então, se alguém... A galera que tá aí, @búfalas de Brotas, se puder colocar o Pix, eu vou pinar aqui. Segue aí o jogo, Paty. Claro, claro. E aí o que aconteceu? O Alex, então, no primeiro momento, vai até lá, ele inicia o processo com a doutora Antília, que toma partido disso tudo, ou seja, como advogada, toma partido disso tudo. E aí, óbvio, essa situação não é uma situação que um ativista resolva, que uma advogada resolva, que uma pessoa resolva. E por isso também aqui eu trago como reflexão a importância da gente se unir. Isso é muito óbvio, mas muito difícil, porque a gente vive numa sociedade competitiva. Então, o que acontece? É fácil, em vez de colaborar, a gente competir. E a gente precisa, outra vez, vigiar o ser humano. Porque se a gente não vigia o ser humano, ninguém consegue se salvar. Porque quem precisa realmente se salvar é o ser humano. O ser humano salvo nos seus valores, ele não perturba mais ninguém. Ele não perturba outros seres humanos, ele não perturba outras vidas, formas variadas. Então, essa é a primeira reflexão que eu coloco. União dentro disso tudo. Os dois ali, num primeiro momento, encontram o quê? Carcaças, corpos em rios. Eu postei um vídeo hoje, que no perfil do Santuário Vale da Rainha. Ou seja, a situação que é encontrada é absurda. Quando, então, essa mobilização começa a acontecer,
O veterinário daqui fica sabendo, o responsável pelo arrense, pelo nosso santuário, fica sabendo, a gente conversa, eu também falo para ele, eu falo, não sei o que fazer, doutor Maurício, ou seja, como que a gente consegue se dividir? E aí a gente... Nesse momento, rapidinho, nesse momento você já sabia que tinham mais de 1000 búfalas ou não? Vocês... Não. A ideia era 600 e a gente não tinha ideia que elas estavam grávidas e a gente não sabia também da gravidade da situação inteira. Só sabia que o Alex estava lá. O Alex, ele foi realmente uma pessoa de muita coragem e continua sendo, porque ontem, por exemplo, a gente conseguiu rever a guarda em função de uma distorção que os advogados do pecuarista, que os advogados fizeram a respeito da liminar, a primeira que foi criada. Então, no primeiro momento, a gente comemora, nossa, que incrível, temos a guarda. Só que a gente tem a guarda, aqui alguém colocou, a Justa Carlinha, a gente tem a guarda de mais de 1000. E, de novo, não é uma pessoa, não é um ativista. Bom, mas voltando ali naquele começo, eu sabendo disso, converso aqui com o doutor Maurício, o Vitor, meu marido, que é guardião do santuário, estava em São Paulo, eu ligo para ele e falo, amor, eu acho verdadeiramente, a gente precisa se dividir, você precisa ir para Brotas. Eu acho que uma forma da gente conseguir ajudar é deslocar o doutor Maurício para lá, porque vai precisar de veterinário, e a gente continua, ou seja, bancando isso, ou seja, bancando o doutor Maurício aqui, porque o que acontece também é óbvio. As pessoas que são voluntárias, elas têm, enfim, a vida. Todo mundo tem a vida. E se ele fica lá um mês, porque não é uma ação de um dia? São semanas, são meses. E aí o que acontece? Eu peço para ele, então eu falo, você se desloca, o doutor Maurício vai e eu seguro aqui no santuário. E eu segurando aqui no santuário, vocês têm, ou seja, porque aqui a gente tem mais de 140 também, ou seja, em histórias esdrúxulas de abuso. Ah, bastante. Sim, são muitos. São mais de 50 mestres bovinos, inclusive 3 bubalinos, ou seja, 3 mestras búfalas que foram resgatadas há mais de 7 anos aqui. Então, nessa situação toda, o Vitor se desloca. Num primeiro momento existia uma veterinária, essa veterinária sai a pedido do Alex, o doutor Maurício assume a frente veterinária ali, o Vitor continua no amparo e outros ativistas e ONGs se juntam, porque, de novo, é união, a gente precisa estar junto. E nenhum santuário, nenhum grupo de santuários vai conseguir abrigar essas 1000 mestras búfalas. A gente vai precisar de uma ação jurídica bastante forte, inclusive para que a gente tenha terra suficiente com água para que elas vivam. E a vida delas a gente também não está resumindo em 5 anos. Com isso, Gabi, eu peço aqui para que todas as pessoas envolvidas nessa live, que possam ouvir essa live depois e fazer reflexões, enquanto esse assunto fica vivo, a gente lembra. Aí o que vai acontecer amanhã tem algum outro escândalo. A gente vive num país de impunidade. Então, as notícias, as más notícias nos consomem muito. E a gente esquece desse caso. E a gente esquece de lutar. Só que essas mestras búfalas vão continuar. Vão continuar. Então, a gente precisa manter, a gente precisa continuar dando essa visibilidade para esse caso. Bom, ali, então, se desloca, esse grupo começa a se formar. No último sábado, na sexta-feira, vou falar de um movimento importante que aconteceu. Tinham algumas centenas delas que estavam numa outra região da fazenda. Foi feito um remanejamento, a fazenda é enorme, Gabi. Aí o que acontece? Foi feito o remanejamento para que elas ficassem mais próximas do hospital de campanha, porque elas estão no último trimestre da gravidez. Elas precisam comer mais. Elas precisam de mais água, elas precisam ser vistas. Elas começaram a abortar agora. Elas abortam os filhos. Os filhos que perderam as mães correm atrás das mães que têm os bebês, mas que não têm mais leite. É um cenário de guerra, umbralino. Chamas que cada ser humano acende. Peço perdão para falar, e desculpa, e realmente, ou seja, para ser incisiva. Chamas do inferno que cada ser humano acende no estilo de vida que a gente tem. Então, ali, naquele momento, a gente consegue, ou seja, mover centenas delas, e foi uma festa. O que acontece ali no sábado é que os advogados dele fazem essa distorção da leitura, colocam o hospital para fora, esses mestres animais ficam 2 dias sem comer e sem beber água, numa situação de vulnerabilidade, e ele consegue isso, o Luiz Augusto, pecuarista, 8 dias depois de receber esse autuado contra crime ambiental, e também pagar a fiança de R$10.000 para sair. Então, ele está solto. Ele foi preso, ele foi solto. Tem uma coisa importante que eu acho que é importante falar sobre essa pessoa que cometeu esse crime, né? A gente está falando sobre o crime, mas tem essa pessoa. Então, em algum momento, ele, né, decidiu ter uma fazenda de produção de leite com animais ali, suprindo o que ele acha que é importante dentro do sistema capital dele, né? Dando dinheiro para ele. E, em dado momento, ele decidiu que ele não queria mais, simplesmente abandonou esses animais lá.
Ele Isso, foi herdeiro. pessoal. Hã? Ele era herdeiro. Da fazenda. Ele é um psicanalista, ele diz que ele cuida de cabeças de seres humanos, cabeças de pessoas e cabeças de gado. Eu vi. Ele, Mas o que eu queria dizer, que é uma coisa importante, que essa pessoa cometeu um crime ambiental. Quem não sabe, isso está previsto em lei, se não me engano é a lei 9.605, que é abandono de animais. É previsto em lei, ele não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Você está ouvindo, você não pode abandonar nenhum gato, você não pode abandonar. Quanto menos 1.000 búfalas. Exato. Não pode. Então está previsto em lei, ele foi autuado, ele foi preso. E ele tá com uma multa de 2 milhões, se não me engano, né, Paty? Exato, mais de 2 milhões, e tem outros crimes também, ou seja, que estão tentando reunir isso todo de novo, ou seja, esse coletivo jurídico liderado pela doutora Antília, tentando colocar para que realmente, com delegados também, a gente não pode deixar de agradecer aqui a Prefeitura de Brotas e também o delegado, que tomou partido e realmente tem sido muito firme, inclusive para dar o segundo flagrante agora no domingo, quando a gente conseguiu entrar de novo na fazenda, para dar comida e dar água para esses seres que tinham sido remanejados. Então, é uma situação caótica e a gente não consegue deixar de falar também aqui da parte política, porque, como você falou, o veganismo é um ato político. E o que acontece? O que foi que virou a cabeça dele, desse pecuarista, desse fazendeiro, desse psicanalista, para que ele deixasse de se importar com elas? A gente hoje está com um governo, e se eu posso colocar aspas e questionar talvez um desgoverno, que está apoiando e dando muita força para a bancada ruralista. A bancada ruralista tem um interesse direto em derrubar qualquer tipo de bloqueio que exista. Para quê? Para que se faça dinheiro a curto prazo, sem avaliar absolutamente qualquer consequência disso, inclusive sobre as pessoas que estão fazendo essa atrocidade com o meio ambiente, com mestres animais. Então começou a ser mais favorável, não sei se todo mundo tem essa informação, mas o Brasil hoje superou todos os números da exportação de grãos. Está muito mais rentável a gente exportar grãos do que vender o leite ou a mussarela da mestra búfala no Brasil. Quando ele começa a perceber isso, o que ele faz? E com o câmbio do jeito que está agora, ele começa a minar a fazenda e colocar essas mestras búfalas em lugares que elas não têm nem acesso à comida e nem acesso à água. Então, o que fez a mudança dele foi simplesmente para ele ganhar mais dinheiro. Com isso, eu questiono aqui cada um de nós, não só dentro do veganismo que a gente tem consumido, mas eu também questiono o nosso poder de discernir os candidatos e em quem a gente vota. Não é possível que, nesse momento, a gente ainda tenha a ingenuidade de acreditar que o que for feito ao meio ambiente não será feito ao ser humano, da perspectiva do egoísmo. E da perspectiva do altruísmo, não existe maneira da gente ser conivente com governos que não zelam pelas vidas, quando o papel principal do governante é liderar para lugares melhores. Então, não sei se isso dá uma visão geral. Dá super uma visão geral, mas antes da gente continuar, eu queria perguntar, esse Pix que a Clara CC Underline, ela é do seu time, Clara? A Carla, será? Eu não sei, eu vi Carla aqui, mas eu não tenho certeza se era Carla. É Clara é o nome dela. Daí tem um Pix que é 14732153, será que é esse? Eu não sei de cor, agora é o da Onguiara. Agora eu não sei de cor. Ela não colocou, porque tem gente perguntando como faz para ajudar. Então, alguém pode aqui, colocar... Búfalas de Brotas, é esse daqui, Onguiara 14732, é Búfalas _de Brotas. Não, esse é o arroba, certo? Eu tô falando do Pix, do Sim, CNPJ. Eles acabaram de postar, eles acabaram de colocar aí, Gabi, dá uma olhada nos alguns comentários para cima, tem o Pix, é esse 14732 mesmo. Ah, esse que a Alelúlio colocou. Mas, Ale, por favor, Ale, eu sei que você tá aí super atenta. Escreve assim, para doar para Búfalas de Brotas, Pix tal. Daí eu pino no comentário, senão vai chegar a gente e não vai entender o que significa. Acho que a Ale pode fazer isso por nós. Obrigada. Eu entendo, eu concordo 100% com o teu posicionamento, a tua visão política do veganismo e esse ato, né, de civilidade, assim, de você escolher em quem você vai colocar. Exato. É um ato que define o futuro, não só o teu, mas como de tudo que está vivo aqui em volta de você. Sim. Agora eu queria voltar para o caso e te perguntar. Teve um momento em que os ativistas foram colocados para fora. Eu falei com a Larissa, ela estava na cerca no sábado, foi uma loucura. Isso. E daí os ativistas, de alguma forma, conseguiram entrar de novo. Daí, agora que eles estão lá dentro de novo, os ativistas, o que exatamente está acontecendo? Assim, para onde a gente vai? Me ajuda a entender qual que é o cenário atual, sabe? Claro.
O que a gente vai... Amanhã tem uma reunião ali em Brotas e a gente vai se posicionar um pouco, com um pouco mais de clareza. Por exemplo, num primeiro momento, a gente precisava de voluntário, a gente precisava de arrecadação, a gente precisava de tudo isso. E agora existe uma estratégia sendo montada, inclusive, porque se a gente consegue, por exemplo, a guarda definitiva delas, para onde elas vão? A gente tem alguns lugares mapeados, mas a gente precisa fazer anamnese, ou seja, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas querendo adotar. Mas qual é a intenção de adotar? A intenção de adotar é para que elas sejam, de novo, escravas, ou seja, para que elas sejam abusadas. E quando eu coloco escravo, eu coloco aqui muito respeito pelo preto. Eu não estou comparando ninguém, eu não estou contando a causa de ninguém. Eu estou colocando dentro de um sentido primeiro, determinado em dicionário da escravidão. E não colocando um grupo com outro grupo e misturando tudo isso num balaio só. Cada causa tem a sua individualidade e merece o nosso respeito. Então, enfim, dentro disso tudo, Gabi, a gente olhar para o que está acontecendo e falar, precisa da anamnese, precisa de voluntário, precisa da doação. Só que está num momento onde o quê? A gente vai ter que ter a transparência para prestar essas contas no site das Búfalas de Brotas. Então, existe uma reunião amanhã para que a gente se organize dessa maneira, para que as pessoas que estão colaborando possam ter essa transparência e também devotar essa credibilidade para que esse movimento continue crescendo, não só no resgate delas, mas na conscientização para que a gente evite novas vítimas. Então, nesse instante, existe uma estratégia jurídica sendo montada para que, por exemplo, haja, com o poder da deusa, a criação de um santuário de mestras búfalas. Existe também a possibilidade de que essas mestras búfalas sejam encaminhadas, mas a gente precisa pensar que muitas delas não conseguem viajar nesse momento. E não existe santuário que consiga colocar e abrigar todos eles. Fora isso, a gente tem alguns equinos, significa o quê? Mais de 60, a gente tem um número absurdo, e eles também tem também mestras éguas grávidas ali. E fora isso, a gente tem também, a gente viu um rebanho de mestres ovinos, ou seja, carneiros e ovelhas que estavam ali também, mas a gente não conseguiu encontrar ainda a localização. Então, como que se ajuda hoje nesse momento? A doação financeira, com a certeza de que essa prestação de conta será dada pelo site, e em breve a gente vai se posicionar a respeito disso para honrar a bondade e a generosidade de quem está doando e para que esse movimento tenha credibilidade. A segunda parte é o voluntariado, e a gente precisa entender que esse voluntariado, ele não é algo para que a gente seja terapeuta das mestras búfalas, e sim para que é serviço braçal. Então, existe... Comida, água, né? Exato. E é muito. São 8 toneladas por dia, Gabi. Uau! Fala um pouco de números, então, também, para a gente entender, para entender por que a doação é tão importante, né? Claro que sim. A gente tem hoje, ou seja, basicamente foi montado um hospital de campanha. O maquinário, ora está sendo fornecido pela fazenda, ora não. Ou seja, na liminar prevê que ele sim ajuda com isso. Então, ou seja, é uma luta para que continue. E por que eu estou colocando isso? Porque isso já foi mudado, ou seja, isso tentou ser mudado. A prefeitura mandou, inclusive, trator e está mandando caminhão-pipa de água potável para elas, porque é muita água que precisa, enfim. É uma situação de guerra. Fora isso, a gente tem o gasto de 8 toneladas por dia de silagem. E, além disso, o feno. O feno eu não consigo contabilizar para você agora, mas amanhã, no final do dia, quem tiver interesse vai estar no nosso perfil e, eventualmente, também no Búfalas de Brotas. Porque, como você colocou no começo, aqui a intenção do Santuário Vale da Rainha, quando a gente entrou nisso, foi articular, dentro do alcance do santuário, a atenção para que elas ganhassem visibilidade e a gente pudesse trabalhar em união. Não por cada santuário, não pelo que cada ativista acredita, mas pelo bem, que é muito maior do que o veganismo em si. Então, hoje, nesse momento, a gente tem esses números e isso trabalha em torno, só de silagem, hoje, em torno de R$2.000 a R$2.500. Lembrando que, porque a gente está falando do ser humano, essas quantidades absurdas sendo procuradas na região fez com o quê? Com que a silagem aumentasse o preço. Então, a gente também está vivendo uma situação onde o ser humano, à base de tragédia, procura interesse particular. E isso daqui eu não posso deixar de comentar na live, para que a gente também tenha, inclusive quando a gente vai para o voluntariado, por que é que a gente quer ir para o voluntariado? A gente quer ir para dar ou para receber? E mais, na vida da gente, a gente quer ir para dar ou para receber? E se a gente quer ir para receber, talvez a gente precise se revisar e fazer algum trabalho interno antes de sair para algum lugar. Uhum, entendi. Tem uma pessoa aqui que é a Marcela, ela tá lá, ela é do seu time, que ela tá dando várias informações. 30 litros. Tá. 30 litros de soro para cada búfala, então além de comida e água, tem também medicamento, né? Deve ser um super custo isso, não deve ser barato. Hoje, a parte de soro, a gente fez uma vaquinha na primeira semana, antes de ter a visibilidade, e a gente conseguiu, nesse primeiro momento, ter, ou seja, a gente colocou lá
deixa eu só lembrar esse número, só para a gente lembrar, porque cada uma que estava deitada, a gente tinha 20, cada uma estava tendo que ser hidratada em 30 litros por dia. Então, a gente fez essa vaquinha para conseguir alguma coisa em torno de 1.000 litros. Foi um absurdo que a gente conseguiu. Então, hoje isso está ali. O que acontece, Gabi? Só para a gente entender também. No primeiro momento, elas estavam caídas, porque elas não tinham nem água, nem comida. Nesse segundo momento, o doutor Maurício já explicou para mim, ou seja, para que a gente tenha clareza de quais são os próximos passos, como você perguntou. As que estão caídas, infelizmente, ou elas levantam agora, e as que estão fora do hospital, pode ser que a gente perca, porque tem algumas que a gente não consegue nem identificar no tamanho daquela fazenda. Os resgates continuam, as buscas continuam. Pera, deixa só, Paty, desculpa te cortar, mas é porque visualmente eu não tô conseguindo imaginar. Então, vocês não têm o mapa de todas, então, ainda? Eu vi que vocês queriam um helicóptero, estavam pedindo ajuda de um helicóptero, enfim, para conseguir mapear. Então, não tá mapeado. Tem algumas que vocês não chegaram ainda? Tem algumas que não chegam, porque a fazenda é enorme. Ai. Por exemplo, esse rebanho de mestres ovinos, ele foi visto uma vez e não foi visto mais. Então, os resgates continuam. Se a gente ficar mantendo, e cada vez os resgates vão diminuir, por quê? Porque a comida vai acontecer o quê com essa comida? Ela vai começar a prevenir que elas caiam. E por isso que a nossa ênfase agora precisa ser na alimentação, na silagem e no feno. Ô, Paty, mas por que você está falando tanto sobre cair? Eu acho que isso é uma coisa que você entende, mas eu, por exemplo, não. Assim, qual é a questão delas caírem? Elas estão tão fracas assim, não conseguem levantar? O que é? Exatamente. É igual, sabe quando você fica sem comer muito tempo, de repente você levanta da cadeira e te dá uma tontura e você senta de novo? Sim. É exatamente isso. E lembrando que elas estão grávidas e lembrando que algumas delas já tiveram um bebê. E aí o que a gente vê também que é muito triste, quando eu estava lá, amanhã eu estou indo de novo, na semana passada eu estava lá também, o Vitor continua, como eu falei, o doutor Maurício, em frente com outros ativistas e outros, e o Alex que não sai de lá, e eu sou muito grato por isso também, ou seja, todo o movimento é muito grato. Quando eu estava lá, me chamou muito a atenção um rebanho que a gente encontrou só de crianças. Tinha 40, 50 crianças. E por que elas sobreviveram? Por que aquelas crianças sobreviveram? Para mim é óbvio. Porque as mães deram os ossos para aquelas crianças através do leite. E as mães estão espalhadas, deitadas e idas. Já Deus, sério, que cena de holocausto, sério, cara. Holocausto. Paty, eu sei que estou te cortando várias vezes, desculpa, mas é que tem uma pessoa aqui que eu conheço, que é o Rodrigo Rosa, que é um fotógrafo fodão, inclusive, e ele tá perguntando se drone ajudaria. Eu acho que ele tem drone. Você acha que drone ajudaria? Vocês precisam, a gente precisa disso agora? Num primeiro momento, a gente sim contou com drone, e daí o que acontecia? A imagem do drone, algumas vezes, eu não sei qual drone que você tem, enfim, a gente pode conversar, se você mandar uma mensagem pra gente, a gente tenta mobilizar isso. Porque com certeza, ou seja, se não ajudar, não vai prejudicar. Então, a gente agradece muito. O que aconteceu no começo, porém, é que onde elas estavam atoladas, como elas já são escuras e elas se cobrem de lama, algumas vezes a imagem do drone falava que estava tudo bacana, e daí quando eles saíam nas buscas a pé, eles encontravam elas deitadas. Entendi. Mas consegue visualizar algumas, não consegue todas, mas algumas, sim, ok. Sim. Então, Rodrigo Rosa, se você puder escrever pro @arrinsa, que é o que tá aqui em cima, assim, ó, junto com o Mídia Ninja, fala com a Paty. Você que vê, Paty, esse Instagram? É a Vivian da nossa equipe, mas ela encomenda, ela passa, enfim, recomenda, encaminha para. Aliás, eu podia até ir junto com o Rodrigo, ótimo, né, Rô? A gente podia até ir junto. Então, Paty, eu sei que você tá falando bastante coisa, mas como a gente só tem mais 10 minutos, que é uma live curta, eu queria te perguntar assim, gente, quem tá aqui, várias pessoas já doaram aqui, que eu vi escrevendo, muito massa. Doem aí também, pessoal, né? O valor é importante mesmo, assim. A Paty também disse uma coisa que eu acho massa, que é tudo isso vai ter muita transparência, todas as notas vão ser colocadas no site bufalasdebrotas.com.br, então não se preocupem que vocês estão dando dinheiro agora, sei lá, para algum lugar que vocês nem imaginam. Exato. Então vai ter essa transparência, tá tudo certo, então a gente precisa de doação, gente, aqui tá o Pix, é real, já doei também, é confiável. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa, o drone também, provavelmente, o Rodrigo, ele é muito ponta firme, provavelmente vai rolar. Agora, precisa de voluntário, porque tem algumas ações que vai tanta gente que atrapalha. Então, e eu sei disso. Então, essas ações, elas são um pouco coordenadas, né? Então, precisa, quem quiser, como faz para ajudar? Escreve para quem? Exatamente. Nesse momento, a gente, num primeiro momento, pediu para ser pelo direct do Búfalas de Brotas, que é a Adriana que está lendo.
tá? Só que o volume de mensagens foi tamanho que a gente não conseguiu mais essa organização. Então, amanhã também, nessa reunião, a gente vai tratar com o Alex para que a gente consiga coordenar isso de uma forma que não fique pesado para a Adriana, de uma forma que a gente consiga receber ajuda, porque quem está lá desde o começo, como o Alex, o Dr. Maurício, o Vitor e outros, ou seja, é óbvio que chega uma hora que, por mais que você queira servir, você entra no limite físico. Então, a gente precisa de ajuda. E lembrando que são 8 toneladas e muitas vezes essas não é que vem um saco de 2 quilos e que a gente põe no coxo. São toneladas distribuídas com pá e colocadas para baixo. Então, é muito esforço físico. A única coisa que a gente está programando é limitar o número e também ter um termo de voluntariado. Para quê? A gente também precisa ter a consciência de que se a gente vai até lá, uma mestra búfala fraca, ela é infinitamente vezes mais forte do que a gente em boa forma. Então, se a gente não tem essa consciência, a gente pode se machucar, a gente pode se ferir. E aí, fere quem? O movimento. Então, eu acredito, Gabi, que responsabilidade seja palavra de ordem. A gente não pode fazer desse movimento uma festa em cima de uma tragédia. A gente precisa ter responsabilidade e usar os meios corretos para que a gente atinja os resultados que a gente quer. E esses resultados estão em salvar mestras búfalas, alimentar mestras búfalas e fazer uma movimentação organizada, inclusive, para que a gente possa ter o quê? Credibilidade. Porque se a gente faz algo bagunçado, se a gente não presta conta, se a gente... As pessoas vão falar, imagina, isso daqui é uma loucura, acabou. E aí, quem vai dar conta dessas mestras búfalas? Então, eu peço nesse momento para que vocês esperem até amanhã, para que a gente possa divulgar certo, ou seja, como que vai ser isso, para que a gente possa falar do termo de voluntariado, para que essa reunião aconteça e a gente, então, passa isso para as massas. E tudo que eu estou falando aqui, o Alex, que é responsável pelo área, que está junto com o Vitor ali em Brotas, tem conhecimento dessa conversa. Então, eu não me adianto aqui, eu estou realmente tentando, de alguma forma, colocar a audiência voltada para isso, para que a gente atinja esse bem comum, que é salvá-las e também questionar o nosso estilo de vida, porque a gente não pode criar outras situações como Brotas. Tá bom, tá bom. Então, posso dizer então para a galera aqui que amanhã você vai fazer um post em alguma rede ou nesse aqui, Búfalas de Brotas, que acabaram de escrever Búfalas _ Brotas. Sim. Porque depois que a live fica gravada, Sim. os comentários não aparecem, então esse é o arroba. Sim. Você faz um post lá dizendo, direcionando as pessoas que muita gente quer ajudar. Sim. Eu não faço post no Búfalas de Brotas, tá? Tá. A Adriana e o Ivan. Isso também a gente vai conversar amanhã, vai ver direitinho. O que a gente vai fazer no Ahimsa, Santuário Vale da Rainha, é dar visibilidade para tentar organizar da melhor forma possível em um coletivo, para que todos participem de uma maneira franca, transparente, sem prejudicar. Então, isso eu só posso garantir o que sai realmente da nossa rede, mas tenho certeza que isso será replicado para as demais, porque o Alex está a par de tudo isso e a favor de toda essa movimentação. Tá bom, é muito importante fazer de forma coordenada, né? De forma inteligente, coordenada e responsável. Uma pessoa escreveu aqui, uma pisada de uma búfala no pé é um grande problema. E eu vi vocês em vídeos, sei lá, 10 pessoas em um guindaste, assim, um trator levantando uma búfala. Elas são gigantescas, então... Mas eu imagino que precisa de bastante trabalho braçal. Vi muita gente em cima do caminhão puxando comida com a pá, trazendo água. Então é bem braçal real, assim, né? Exato. Então, agora a gente está já chegando no final. Queria abrir para você, se você quiser falar alguma coisa que não seja exatamente sobre as búfalas, mas que esteja interligado. Tá, a gente já vai terminar. Agradeço, Gabi, por essa voz e por abrir esse espaço. Eu quero colocar aqui para que a gente veja através das coisas desse mundo. Ou seja, quando a gente vê de novo o Bolsonaro no governo, e eu peço licença para me posicionar dessa forma, Gabi, você me interrompa, por gentileza. Isso retrata o quê? Uma fé de quem votou que aquilo seria a solução. E uma inocência ou uma falta de maturidade. Quando a gente vê Brotas, a gente não vê só aquilo. A gente pode ver também através. Quando a gente está vendo, por exemplo, o machismo na nossa sociedade, a gente está vendo um sistema de crenças. Então, o que eu coloco aqui é o que a gente consegue ver através das mestras búfalas de Brotas. Porque se a gente estiver atento, a gente pode ver ali uma escola planetária, onde cada um não vai simplesmente doar alguma coisa, algum valor, ou ser voluntário e seguir com a vida como ela era. O pedido que eu deixo aqui é para que isso seja um evento na vida de todos nós, e não apenas de mestras búfalas, para que a gente possa revisar o nosso estilo de vida. E por que isso? Se aquela pecuária estivesse operacional, eu não tenho certeza que todos que estão aqui sabem disso,
Mas o destino daquelas mestras búfalas, quando elas deixassem de produzir, seria o abatedouro. Porque não existe forma da gente explorar um mestre animal que não termine em morte. Então, a gente pode estar muito comovido agora, e eu termino com essa reflexão. Por que a gente se comove vendo um mestre animal doente, mas a gente não se comove vendo um animal relativamente saudável, confinado e sendo abatido? E isso, de novo, é algo para a gente ver através, para a gente consultar o ser humano que a gente é e entender se a gente está dando ou recebendo nessa jornada, se a gente está aprendendo ou ignorando, se a gente está sendo melhor, não para nós, mas para o outro. Agradeço pelo espaço, Gabi. Obrigada pela sua fala, obrigada pelo seu trabalho com tantos animais. Para quem não conhece o trabalho dela, está aqui em cima, rinsa.santuário, Vale da Rainha. A Paty, ela tem uma bagagem grande dentro do veganismo, ela tem um jeito de lidar com o veganismo que é muito através do afeto, do carinho, mas tem um posicionamento político muito interessante, assim, que entende os privilégios, entende as vertentes do veganismo. Então, eu admiro o jeito que você pensa o veganismo, o jeito que você vive. Eu choro com seus vídeos, abraçando, assim, não sei como eu não fui no seu santuário ainda, não sei. Eu quero muito ir com meu companheiro, com meu enteado, meu sobrinho, crianças, né, que estão vivendo, também se formando, né? Então, queria agradecer, queria dizer que eu te admiro, queria dizer que eu tô junto, eu, Mídia Ninja, inclusive Felipe Altenfelder, que é um pilar vegano aí dentro do Mídia Ninja, a gente está aqui para, assim, explodir essa informação e chegar em mais pessoas. E eu, como Gabriela, queria dizer, isso que está acontecendo é só uma partezinha dos bastidores do que a gente compactua diariamente. Então, é uma partezinha, assim, é o véu, tiraram o véu um pouco, olharam assim, tem as búfalas, 1000 búfalas grávidas. Isso sim está acontecendo, é importante, mas tem mais cabeça de gado e galinha e porco no Brasil do que humano. Isso não é algo que deveria ser considerado normal, comum ou naturalizado. Então, tem algum erro aí, tem um problema dentro desse sistema capitalista, tem um problema dentro do que a gente decide compactuar, o que a gente decide. É claro que tem pessoas que não têm escolhas, eu estou falando com as que têm. Então, quem tem escolha, quem pode fazer essa escolha, pensa através desse caso, né? Mas a gente está aqui para trazer essas informações também de um jeito aberto, de uma posição muito clara, posicionamento político muito claro dentro do veganismo, mas muito aberto também para discussão, para conversar com as pessoas que acreditam, não acreditam, ou que se sentiram tocadas, ou que querem ir lá para entender. Então a gente está aqui com esse campo aberto. E muito obrigada. Vamos ver se esse drone dá certo. Vamos ver também essa organização dos voluntários irem lá, porque pô, você me dizer que a gente não tem mapeado ainda, eu não estou acreditando. Eu achei que todas estavam mapeadas e que elas já estavam sendo amparadas. Sim. É muita coisa. É muita... E, Gabi, você falou uma coisa que eu queria só colocar aqui pra gente, como você falou, ou seja, se a gente tem escolha, pra gente fazer essa escolha em nome do bem. E eu acredito que uma escolha também que a gente faz é amparar o outro na jornada dele. Então, não é suficiente a gente falar que ele não tem opção. E isso eu não estou falando só do veganismo. Eu estou falando do que quer que seja. O privilégio ele deve ser uma responsabilidade e não um usufruto. Se a gente está tratando o privilégio como usufruto, a gente está errando, está equivocado como ser humano. Então a gente voltar e falar, putz, não, mas ali não dá para ser vegano. Ali tudo bem o cara roubar, estuprar, matar. Ali tudo bem ser... Isso não existe. É a gente normalizar algo que se a gente vai adiante, a gente acaba com a nossa sociedade. Então, se você tem o privilégio de escolher, eu gostaria de pedir aqui, de implorar para você expandir esse privilégio para os demais. E assim a gente transforma a nossa vida em serviço. Grata, Gabi. Obrigada, querida. Obrigada. Eu vou ficar bem perto. E se eu for, eu acho que vou me dedicar a ficar andando e procurando, porque eu fiquei muito mexida, pensando que tem algumas que ainda não foram achadas. Sério, me dá vontade de chorar. Fico assim, não acredito. Porque já faz dias, enfim. Isso é muito triste. Então, assim, eu vou, já tô vindo com a Aleluia também, quando, como. Me espere, me aguarde. E um dia também vou no seu santuário, que deve ser um lugar muito especial, assim. Agradeço. Muito especial. Obrigada, querida. Quem quiser saber mais, @búfalas_de_brotas. Lá tem todas as informações. Só mandar um direct lá que as pessoas te respondem. Um beijo, querida. Parabéns pelo seu trabalho. Grata pelo teu também, por esse espaço cedido. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Tchau, tchau.